E se, enquanto você escuta esta mensagem, algo que hoje parece totalmente impossível começasse silenciosamente a mudar de lugar dentro da sua vida? E se aquilo que você já carimbou como não tem jeito, tarde demais, acabou para mim, fosse, na verdade, apenas um reflexo de crenças antigas, e não um decreto definitivo sobre o seu destino? Joseph Murphy ensinava que nada é verdadeiramente impossível para a mente que aprendeu a crer em unidade com o poder infinito. O impossível, dizia ele, é apenas uma conclusão precipitada da razão, antes de conhecer a força que vive no subconsciente. Por isso, enquanto você escuta estas palavras, mais importante do que o som da minha voz é a mensagem silenciosa que está sendo gravada no seu interior. Você não está preso ao que vê, você está ligado ao que crê. E quando a crença muda, o impossível começa a se desmontar, peça por peça, diante dos seus olhos. Talvez exista hoje uma área da sua vida que você olha e pensa: aqui, humanamente, não tenho o que fazer. Pode ser uma situação financeira que se arrasta há anos, um relacionamento que parece esgotado, um padrão emocional que se repete como um ciclo de sabotagem. A mente lógica olha para os fatos, faz contas, analisa históricos e responde: impossível. Mas o subconsciente, a parte mais profunda da sua mente, não trabalha com a palavra impossível. Ele trabalha com impressões, imagens e crenças. Ele aceita como verdade aquilo que você lhe entrega repetidamente com emoção. E é aqui que esta mensagem se torna perigosa para os seus limites. Ao escutar com atenção e se abrir para o que está sendo dito, você está começando, ainda que de forma suave, a remover a ideia de impossibilidade do trono da sua vida e entronizar, no lugar dela, a ideia de um poder divino agindo através da sua mente. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente é como uma casa do tesouro, um jardim invisível que recebe todas as sementes que você planta por meio dos seus pensamentos, palavras e emoções. Se, por anos, você repetiu para si mesmo: não dá, é difícil, nunca vai mudar, o que o seu jardim interior poderia colher, se não frutos de dificuldade, atraso e frustração? O problema é que, com o tempo, você deixou de perceber que isso era apenas um hábito de pensamento e começou a chamar esse hábito de realidade. Quando você crê que sua situação é a própria verdade, esquece que ela é apenas o resultado de uma crença. E aqui está o ponto central desta mensagem. Escutar algo novo, profundamente espiritual e mentalmente verdadeiro, com o coração aberto, é como lançar uma semente diferente nesse jardim. É a partir disso que o impossível começa a ser questionado. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Não é apenas um gesto na tela. É um ato simbólico dizendo para si mesmo: eu decido caminhar com esta nova forma de pensar, eu decido aprender a crer de um jeito que me liberta. Quando você toma uma decisão assim, aparentemente pequena, está dando um primeiro comando claro à sua mente subconsciente. Eu escolho o caminho da fé inteligente, da mente alinhada com Deus, em vez do medo automático. Perceba que o título desta mensagem não é uma promessa mágica ou supersticiosa. Escute essa mensagem e algo impossível vai acontecer significa, na linguagem da mente, o seguinte: se você se permitir absorver verdadeiramente estas ideias, se deixá-las descer do intelecto para o coração, a estrutura invisível da sua vida vai começar a mudar. E como a estrutura muda por dentro, cedo ou tarde você verá, por fora, acontecimentos que antes pareceriam impossíveis à sua antiga forma de pensar. O impossível, aqui, é aquilo que parecia fechado, trancado, bloqueado, e que de repente encontra uma saída que a sua lógica não tinha conseguido enxergar. Você já percebeu como, às vezes, uma simples mudança de entendimento faz você enxergar uma oportunidade que sempre esteve na sua frente, mas não era vista? É isso que acontece quando o subconsciente recebe uma nova impressão. Imagine uma pessoa que, durante anos, repetiu internamente: eu sou azarado em tudo o que faço. Essa frase, impregnada de emoção e reforçada por experiências de fracasso, torna-se uma ordem constante para o subconsciente, criar situações que pareçam confirmar o azar. Ela esquece documentos, chega atrasada, escolhe parcerias duvidosas, duvida de si no momento de agir. Depois, olha para trás e diz: está vendo? Eu tinha razão, nada dá certo para mim. Na verdade, aquilo que ela chama de razão é apenas a colheita da crença. Agora imagine essa mesma pessoa começando a ouvir todos os dias, antes de dormir e ao acordar, uma mensagem firme, serena, dizendo: existe um poder divino dentro de você. Você nasceu para ser guiado por essa inteligência infinita. Você é capaz, você é guiado, você é sustentado. A boa sorte, na verdade,
é o alinhamento entre seus pensamentos e a ordem divina da vida. No início, o consciente resiste, tenta argumentar, lembra dos fracassos. Mas, à medida que a mensagem é repetida, o subconsciente começa a ceder. É como se aquelas palavras fossem abrindo sulcos novos na terra. E, pouco a pouco, ela percebe que onde antes reagia com medo, agora sente um pouco mais de coragem. Onde antes dizia não vai dar, agora tenta mais uma vez. Onde antes se culpava, agora se perdoa e segue. Um dia, ela olha para alguma conquista e pensa: eu jamais imaginaria isso acontecendo comigo. É isso que chamamos, do lado de fora, de impossível acontecendo. Do lado de dentro, é apenas a lei da crença agindo. Comente "eu creio no poder divino" se você sente, mesmo que de forma tímida, que algo em você começa a despertar enquanto escuta esta mensagem. Esse simples comentário não é para satisfazer um algoritmo. É uma assinatura espiritual. É você dizendo para sua mente: eu escolho ficar do lado da fé, não do lado do medo. Quando você escreve algo assim, você desloca sua identidade. Em vez de se definir pelas circunstâncias, começa a se definir pelo poder que habita em você. Joseph Murphy insistia em algo muito simples e ao mesmo tempo revolucionário. Não é a vida que pensa por você, é você que pensa a sua vida, e o que você pensa com convicção se torna padrão para o subconsciente. Por isso, o ponto de virada nunca é um fato externo, mas uma decisão interna. Quando você decide parar de chamar de realismo aquilo que, na verdade, é apenas pessimismo treinado, você abre espaço para um realismo superior, o realismo espiritual, que reconhece que há uma inteligência ordenando a vida, e que essa inteligência pode se expressar em você através da crença correta. Não se trata de fechar os olhos para os problemas, mas de se recusar a dar a eles a última palavra. Pergunte a si mesmo agora: qual é a área da minha vida em que eu tenho repetido, talvez há anos, a palavra impossível? Será que você diz isso sobre a sua prosperidade, como quem suspira, nessa idade não tem mais como mudar? Será que diz isso sobre sua saúde emocional, pensando: eu sou assim mesmo, sempre fui ansioso, sempre fui triste? Ou, quem sabe, sobre seus relacionamentos, convencido de que ninguém presta ou de que não existe alguém certo para mim? Cada vez que você repete isso com emoção, está fazendo uma oração negativa, uma afirmação contrária ao seu próprio bem. O subconsciente, obediente, apenas responde: se é isso que você acredita, eu organizo a sua realidade de forma a confirmar. Agora perceba o contraste. Quando você começa a ouvir e aceitar uma mensagem como esta, você está instalando uma nova oração dentro de si. Em vez de "não tem jeito", você sugere: eu não entendo como, mas existe um caminho. A inteligência divina em mim sabe o que eu não sei. O amor de Deus abre portas que a razão não enxerga. Em vez de "já é tarde", você pensa: para o infinito, não há idade. A vida age no eterno agora. Em vez de "eu sou assim mesmo", você se abre à ideia: eu posso ser renovado por dentro. Meus padrões mentais podem ser transformados. Se você repetir isso, se deixar que isso penetre em você, é uma questão de tempo até o impossível antigo ser substituído por uma nova experiência. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Quando você escreve, por exemplo, "quero transformar a minha vida financeira", ou "quero curar meu coração emocional", você está dirigindo o foco da sua mente e também apresentando essa área à ação do poder divino. Não é exposição, é consagração. Você está tirando o problema do segredo do medo e trazendo para a luz da consciência, onde pode ser trabalhado pela fé. A mente consciente olha para esta mensagem, para este vídeo, e pode pensar: é apenas mais um conteúdo na internet. Mas a sua mente subconsciente não funciona por ironia nem por cansaço. Ela funciona por impressão. E se, ao escutar, você sentir um respeito sincero, uma reverência suave por estas ideias, o que você está dizendo ao seu interior é: eu aceito ser instruído por algo maior do que eu. A partir desse momento, a mensagem deixa de ser apenas um conjunto de palavras e passa a ser um instrumento. Deus, a mente infinita, utiliza palavras assim como um jardineiro usa água, para suavizar a terra e torná-la receptiva à semente. Talvez você já tenha vivido alguma situação em que algo inesperado aconteceu a seu favor. Um valor que entrou na hora certa, um encontro que abriu uma porta, uma cura que os médicos não sabiam explicar. Na época, você chamou de coincidência, sorte, acaso. Hoje, convidado pelos ensinamentos de Murphy, você pode olhar de outra forma. E se aquilo foi a resposta do seu subconsciente a uma crença, a uma oração, a um pedido silencioso que você fez?
E se, em vez de ser um evento isolado, aquilo foi um sinal de que existe um padrão superior querendo se tornar constante na sua vida, mas bloqueado por pensamentos de limitação? Ao escutar esta mensagem, você está fazendo algo que a maior parte das pessoas não faz. Está parando por alguns minutos para limpar a sua mente de afirmações derrotistas e deixá-la ser lavada por afirmações de poder, fé e unidade com o infinito. O mundo ensina você a repetir: está complicado, está difícil, o país não ajuda, as pessoas não prestam. A mente de Deus, o subconsciente guiado pela verdade, ensina você a repetir: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, há um caminho preparado para mim, existe um lugar no banquete da vida reservado ao meu nome. Entre essas duas vozes, o que decide qual delas terá poder é a sua crença. Você não precisa, agora, entender tudo intelectualmente. Não precisa saber como cada situação será resolvida. Precisa apenas estar disposto a trocar a palavra impossível pela palavra possível com Deus. Precisa aceitar que talvez você tenha vivido até aqui abaixo do nível daquilo que o poder divino em você pode realizar. Precisa admitir, com humildade, que seus pensamentos, muitas vezes, o traíram, e que agora é hora de discipliná-los. Quando essa disposição sincera nasce, algo já está acontecendo. E, se algo já está acontecendo por dentro, é questão de tempo até que o lado de fora comece a acompanhar. Agora, deixe que esta ideia se grave dentro de você. Cada vez que você escuta uma mensagem de fé verdadeira, cada vez que você acolhe uma palavra que exalta o poder de Deus agindo por meio da sua mente, algo invisível se move a seu favor. Portas que você não enxerga, ainda, já começam a ser destrancadas. Rotas que você não cogita, ainda, já estão sendo desenhadas. A oração, a afirmação, a mensagem certa não mudam apenas seu humor, mudam a geometria invisível das possibilidades à sua volta. E é isso que, mais cedo ou mais tarde, você chamará de algo impossível que aconteceu. Quando você começa a compreender, mesmo que de forma intuitiva, que a sua crença é a mão invisível que organiza os acontecimentos da sua vida, algo profundo se desloca dentro de você. Joseph Murphy repetia: você não recebe aquilo que apenas deseja, você recebe aquilo que realmente crê. Desejos são muitas vezes superficiais. Crenças são raízes. O desejo diz: eu quero prosperar. A crença escondida às vezes responde: mas isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não mereço. E é essa voz oculta que o subconsciente obedece. É por isso que tantas pessoas oram, pedem, suplicam, mas no fundo, continuam alimentando imagens de derrota, de escassez, de rejeição. Elas falam com os lábios em uma direção e com o coração em outra. O resultado é um conflito interior, uma oração dividida. E uma oração dividida não tem poder. Ao escutar esta mensagem, você está sendo chamado a alinhar desejo e crença. Em vez de apenas desejar que algo impossível aconteça, você está sendo convidado a construir, passo a passo, a convicção de que o infinito que habita em você é maior do que qualquer impossibilidade. Como isso acontece na prática? Através da repetição consciente de ideias verdadeiras, da contemplação serena de imagens de vitória, da recusa suave, porém firme, de alimentar pensamentos contrários. Não é esforço nervoso, é treinamento de direção. É como girar o volante de um carro. No início você faz correções bruscas, mas com o tempo, aprende movimentos delicados, quase imperceptíveis, que mantêm o veículo na rota. Imagine agora que a sua mente é como um cinema. Durante anos, talvez décadas, você assistiu sempre ao mesmo filme interior, o filme da limitação, do não consigo, do isso é demais para mim. As cenas mudavam de cenário, às vezes trabalho, às vezes família, às vezes saúde, mas o roteiro de fundo era o mesmo, você se via sempre menor do que os desafios. Escutar esta mensagem é como entrar nesse cinema interior e, pela primeira vez, questionar o filme em cartaz. Você se senta, observa a velha narrativa passando na tela e decide: este filme não me representa mais. Eu escolho um novo roteiro. E esse novo roteiro começa com uma afirmação simples, mas poderosa: eu sou um canal do poder divino. O que hoje parece impossível será transformado pela sabedoria infinita que atua através de mim. Você já reparou como pessoas com uma fé profunda parecem caminhar com uma espécie de segurança silenciosa, mesmo quando estão cercadas por problemas? Não é que elas não tenham desafios, é que elas escolhem enxergar além deles. É como se tivessem uma segunda visão, uma visão interior. Elas não estão negando o fato, mas se recusam a ser escravas do fato. Elas afirmam: isso é o que vejo hoje, mas não é o que eu sou. Eu sou filho, filha, de um Deus ilimitado.
Quando você adota essa postura mental, o impossível começa a perder a força de sentença e passa a ser apenas um estado temporário. Joseph Murphy chamaria isso de oração científica, a arte de falar com o subconsciente usando a linguagem que ele entende, imagens, repetição e emoção. A oração científica não é um pedido desesperado a um Deus distante, mas uma aceitação serena de que Deus já está presente em você, como vida, sabedoria e poder. Quando você ora dessa forma, não está tentando torcer o braço do universo para conseguir um favor. Está apenas se alinhando à ordem que já existe. A sua parte é mudar a crença. A parte de Deus é manifestar, no mundo dos fatos, aquilo que foi aceito no mundo interno. Talvez, enquanto me escuta, você se pergunte, mas como eu faço para acreditar de verdade, se tudo ao meu redor parece apontar para o contrário? Essa é uma pergunta honesta. A resposta é que a crença verdadeira não nasce de um dia para o outro, mas ela pode começar agora. Você começa deixando de repetir automaticamente as frases de derrota que vinha dizendo há anos. Começa decidindo que não vai mais usar sua boca para confirmar o que não quer viver. Começa substituindo lentamente cada não posso por um com Deus eu posso aprender um caminho. Cada vez que você fizer isso, estará reeducando seu subconsciente. Coloque a mão no coração, se puder, e escute com profundidade. Você não é o seu histórico de erros, não é a soma dos seus fracassos, não é a fotografia do seu momento mais difícil. Você é a expressão de um espírito infinito, temporariamente limitado por crenças pequenas. A boa notícia é que crenças não são sentenças eternas, são hábitos. E qualquer hábito pode ser transformado. O que parece impossível hoje é apenas o resultado de crenças que você ainda não questionou. Quando Murphy dizia que milagres acontecem quando a mente se alinha ao subconsciente guiado por Deus, ele estava justamente apontando para essa mudança radical de hábito interior. Você consegue se lembrar de algum momento em que, só de mudar a forma de pensar sobre uma pessoa ou situação, a experiência mudou completamente? Talvez você tenha decidido olhar alguém com mais compreensão, em vez de julgamento, e de repente, aquela relação ganhou paz. Ou talvez você tenha decidido, no momento crítico, acreditar que haveria uma saída, e pouco depois surgiu uma ideia ou oportunidade inesperada. Esses pequenos episódios são pistas. Eles mostram que, quando a crença muda, o campo das possibilidades também muda. O universo responde à vibração dominante da sua mente. Se a sua vibração é de medo e derrota, você verá provas disso por toda parte. Se, pouco a pouco, a sua vibração se torna fé e confiança, novas provas começam a surgir. Escreva nos comentários, se sentir no coração, estou disposto a mudar minhas crenças. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com um vídeo, está assinando um compromisso consigo mesmo. É como escrever uma nova cláusula no contrato da sua vida interior, a cláusula da transformação. Você declara: eu não vou mais proteger as ideias que me machucam. Eu começo a defender dentro de mim a verdade do poder divino operando na minha vida. Cada palavra assim é um tijolo na construção da sua nova realidade. Talvez você pense, mas eu já fui humilhado, já fui rejeitado, já fui enganado, já falhei tantas vezes. Como acreditar novamente? Joseph Murphy jamais negaria a dor do seu passado, mas ele diria com firmeza: o seu passado não tem o direito de sequestrar o seu futuro, a menos que você entregue esse direito a ele. O que prende você à humilhação não é o que aconteceu, e sim a crença de que aquilo define quem você é e o que merece. Cada vez que você revive mentalmente a cena de dor e diz: é sempre assim para mim, você aperta o cadeado da própria prisão. Cada vez que você olha para a mesma lembrança e afirma: isso foi horrível, mas não limita o que Deus pode fazer em mim agora, você está cerrando, silenciosamente, as grades. Pense agora naquela área específica em que você mais sente a palavra impossível ecoando. Pode ser uma dívida que parece intransponível, uma cura que a medicina considera improvável, um projeto que você largou por achar grande demais. Visualize essa situação diante de você, quase como se fosse um objeto em cima da mesa. Em seguida, imagine que uma luz suave, silenciosa, começa a envolver essa situação. Essa luz representa a inteligência divina. E você diz, mentalmente: não sei como isso será resolvido, mas eu escolho crer que existe um caminho. Eu coloco esta situação nas mãos da sabedoria infinita. Eu dou permissão para que o impossível comece a ser dissolvido. Você não precisa repetir isso em voz alta se não puder, mas deixe que essas palavras vibrem dentro de você. Essa simples mudança de postura interior é um ato de fé. Joseph Murphy sempre lembrava: o subconsciente não discute com você, ele apenas aceita.
Se você insiste em dizer não há saída, ele aceita. Se você começa a dizer, existe uma solução perfeita preparada pela sabedoria divina, e repete isso com perseverança, ele aceita também. Escolha com muito carinho o que você está apresentando à sua mente interior. Você não colocaria lixo dentro do tanque de combustível do seu carro e esperaria uma boa performance. Da mesma forma, não alimente seu subconsciente com lixo emocional e mental e espere uma vida plena. As palavras que você escuta e repete são o combustível da sua experiência. Você já percebeu como, às vezes, uma única frase muda o rumo de um dia inteiro? Talvez você tenha acordado triste, mas alguém lhe disse uma palavra de encorajamento e, de repente, você encontrou ânimo para agir. Se uma frase humana já faz isso, imagine o que uma verdade espiritual, profundamente aceita, pode fazer por toda a sua vida. Esta mensagem foi construída para ser mais do que um consolo momentâneo. Ela é um instrumento de reprogramação. Cada vez que você volta a ouvi-la, está aprofundando um suco de fé dentro de si. Está dando ao subconsciente a chance de registrar, com mais força, a ideia de que o impossível é apenas um rótulo que a mente limitada coloca sobre aquilo que o infinito ainda está preparando. Se, em algum momento, durante esta escuta, você sentir vontade de chorar, de suspirar fundo, de ficar em silêncio alguns segundos, honre esse impulso. É a sua alma reagindo à verdade. Às vezes, a primeira reação do coração quando escuta que é amado por Deus, que é capaz, que é digno de coisas grandes, é a incredulidade misturada com comoção. É como alguém que viveu anos em um quarto escuro e, de repente, vê um feixe de luz entrando pela fresta da janela. Os olhos doem um pouco, mas logo se acostumam. Não fuja dessa luz. Ela é a mesma luz que, aos poucos, mostrará a você a saída do quarto escuro das velhas crenças. Comente, se desejar compartilhar, qual é o impossível que você mais deseja ver transformado em testemunho. Você não precisa entrar em detalhes íntimos, se não quiser, mas pode escrever algo como minha saúde, minhas finanças, minha vida emocional, meu casamento, minha fé. Ao fazer isso, você está declarando para si mesmo, eu creio que Deus pode tocar esta área. Sua escrita se torna oração. Sua participação se torna um altar invisível onde você coloca, com delicadeza, aquilo que mais dói, acreditando que não ficará assim para sempre. Lembre-se sempre, acreditar não é fingir que não sente medo, nem negar a dor. Acreditar é, apesar do medo e da dor, escolher se apoiar em algo maior. É dizer, sim, eu vejo o problema, sinto o peso, mas escolho confiar em um poder que ultrapassa tudo isso. Essa escolha, repetida ao longo dos dias, cria uma nova estrutura mental. E é essa nova estrutura que, mais cedo ou mais tarde, permitirá que você olhe para trás e diga, naquela época, quando eu escutei aquela mensagem, eu não fazia ideia, mas foi ali que o impossível começou a desmoronar. Quando você escuta, com sinceridade, que a sua crença é uma força criadora e não apenas uma opinião, começa a surgir uma responsabilidade nova. A responsabilidade sobre aquilo que você abriga na sua mente todos os dias. Joseph Murphy dizia que muitos acreditam em Deus com os lábios, mas acreditam no azar, na limitação e no fracasso com o coração. E é sempre o coração que vence. Você pode repetir frases bonitas de fé, pode até decorar textos espirituais, mas se, ao deitar a cabeça no travesseiro, a imagem predominante em sua mente é a do medo, da derrota ou do não vai dar, é essa imagem que o subconsciente toma como ordem. É por isso que esta mensagem não é apenas para emocionar você. Ela é um chamado a vigiar o que você pensa quando ninguém está olhando, o que você diz a si mesmo quando o dia termina. Comece a observar, com carinho e sem julgamento, o diálogo que você mantém com você mesmo. Quando algo dá errado, qual é a sua primeira reação mental? Você pensa eu sou um fracasso, tudo sempre complica para mim. Ou consegue lembrar que existe um poder infinitamente sábio conduzindo a sua vida, mesmo através de aparentes contratempos? Murphy nos lembra que cada situação difícil pode ser interpretada como castigo ou como convite. O castigo, na verdade, está na leitura limitada. Isso prova que eu não mereço, que não sou capaz. O convite está na leitura espiritual. Talvez isso esteja me chamando para uma nova forma de crer, me libertando de um padrão que já não serve. Veja como é completamente diferente viver como alguém condenado ou como alguém convidado a crescer. Quando você decide enxergar os desafios como convites do infinito, algo de muito poderoso acontece. O medo perde um pouco do seu rugido. Você ainda sente o impacto dos fatos, é claro, mas não se debilita totalmente. Em vez de dizer isso é o fim, você aprende a dizer isso é uma passagem.
Essa simples mudança de frase interna é uma chave para o impossível se mover. Porque, enquanto você chama de fim aquilo que Deus chama de passagem, você fecha portas que o universo está tentando abrir. Mas, quando você aceita que não tem a visão total e se apoia na sabedoria divina, você libera a vida para agir em seu favor de maneiras que sua mente lógica jamais teria planejado. Joseph Murphy gostava de contar histórias de pessoas que estavam em situações humanamente sem saída e viram o impossível acontecer. Orações que, aos olhos de quem escuta de fora, pareciam milagres, mas que, sob o ponto de vista da lei mental, eram consequências naturais de uma crença bem direcionada. Pessoas que, depois de anos de fracasso, começaram a repetir com fé sincera: Deus abre um caminho perfeito para mim. A riqueza divina circula em minha vida. A inteligência infinita me revela as oportunidades certas. Não foi da noite para o dia, não foi mágica infantil, mas, pouco a pouco, as circunstâncias se rearranjaram. Um encontro, uma ideia, um convite, um insight no momento certo. O impossível financeiro desmoronou, porque as crenças de escassez foram, tijolo por tijolo, substituídas por crenças de provisão. Olhe para sua própria vida agora e seja honesto com você. Que frases você tem repetido sobre a sua realidade? Talvez não em voz alta, mas nas conversas silenciosas que você tem com o seu travesseiro. Você diz: eu nunca consigo, eu já nasci assim, minha família é toda complicada, no meu país isso é impossível, para mim é tarde. Cada uma dessas frases é um decreto subconsciente. Cada vez que você as repete, você assina novamente o contrato com a impossibilidade. Se você deseja, de coração, ver algo impossível se transformar em vitória, o primeiro passo é rasgar esse contrato mental, ainda que aos poucos. Como? Recusando-se, a partir de hoje, a repetir automaticamente essas sentenças. Sempre que perceber que uma delas surgiu, pare um segundo e substitua por uma afirmação de fé. Você pode, por exemplo, trocar "eu nunca consigo" por "com a ajuda de Deus, eu estou aprendendo a conseguir". Pode trocar "eu já nasci assim" por "a graça divina em mim é mais forte que qualquer herança negativa". Pode trocar "minha família é toda complicada" por "a paz divina se estabelece na minha família, começando por mim". Essas afirmações talvez pareçam, no início, frágeis diante da força do hábito. Mas lembre-se, toda árvore enorme começou num broto. Cada vez que você insiste em colocar uma nova frase, uma nova imagem de fé no lugar de um pensamento antigo, você está regando esse broto. E, com o tempo, o antigo padrão se enfraquece. Você já percebeu como a sua energia muda quando você pensa com esperança, em vez de com desespero? Os ombros relaxam, a respiração aprofunda, o olhar ganha um pouco mais de brilho. Isso não é bobagem. É a prova física de que sua mente está se alinhando a uma frequência mais elevada. O subconsciente reage a esse estado interior. Quando você se entrega totalmente ao medo, o subconsciente fecha, contrai, bloqueia a criatividade. Quando você se entrega à confiança, ele se abre, cria caminhos, encontra soluções. Não se trata de ignorar os problemas, mas de se recusar a tratá-los como deuses. Seu Deus é maior do que qualquer soma de problemas. Escreva nos comentários: se sentir chamado, eu escolho a fé em vez do medo. Essa frase, aparentemente simples, é uma declaração de guerra interior contra aquilo que vem limitando você. Ela não diz que o medo nunca mais aparecerá, mas afirma que, sempre que ele surgir, não será mais o dono da casa. Você passa a tratá-lo como uma visita passageira, não como um morador fixo. E, pouco a pouco, o subconsciente se acostuma a isso. A voz da fé começa a falar mais alto dentro de você. Joseph Murphy ensinava uma prática muito especial. Antes de dormir, falar com o subconsciente como se falasse com uma criança amada, entregando a ele instruções claras de fé. Ele dizia que o momento antes do sono é um portal direto para o subconsciente. Se você adormece repetindo preocupações, ruminando problemas, assistindo mentalmente ao filme do fracasso, é isso que você entrega para que sua mente interior trabalhe durante a noite. Mas, se você decide, conscientemente, adormecer com uma oração de confiança, com uma imagem de vitória, com uma afirmação da presença de Deus em sua vida, você dá ao subconsciente um novo material para operar. Experimente, por exemplo, deitar-se hoje à noite, em vez de repassar as notícias ruins do dia, dizer calmamente: subconsciente, eu te agradeço, porque o poder divino age através de você agora. Enquanto eu durmo, a sabedoria infinita prepara soluções perfeitas para mim. Eu confio. Eu descanso na certeza de que Deus cuida de todos os detalhes da minha vida. Repita isso com suavidade,
como quem embala uma criança. Você não precisa forçar nada, apenas entregue a mensagem. Você pode não sentir nada de extraordinário naquele momento, mas, no silêncio da sua mente, uma ordem foi dada. E aquilo que você repete várias noites seguidas se torna lei interna. Muita gente escuta mensagens como esta, se emociona, sente esperança, mas, ao desligar o vídeo, volta a alimentar os mesmos diálogos internos de sempre. É como alguém que visita um jardim lindo, se encanta com as flores, mas volta para casa e continua jogando lixo no próprio quintal. A beleza que viu não terá como se reproduzir, se o solo continuar envenenado. Esta mensagem quer ser mais do que um jardim que você visita. Ela quer inspirar você a cuidar do jardim que você é. Acolha as palavras de fé não apenas enquanto me escuta, mas leve-as com você para dentro do seu dia, para suas conversas, para os seus silêncios. Talvez, enquanto você ouve, uma parte da sua mente racional tente argumentar. Mas você não conhece a minha história, não sabe o que eu vivi, não faz ideia do quanto já tentei. E é verdade, eu não conheço. Mas Deus conhece. A sabedoria infinita conhece cada lágrima, cada noite em claro, cada tentativa frustrada. E, mesmo assim, esse mesmo poder continua chamando você, hoje, para crer de novo. Isso significa que, do ponto de vista do infinito, ainda não está acabado. A sua lógica diz impossível. Deus está dizendo ainda estou trabalhando. A quem você vai dar a palavra final? Lembre-se de que o impossível não é um fato sólido, é apenas um limite da sua percepção atual. Já houve tempo em que voar parecia impossível, falar com alguém do outro lado do mundo em segundos parecia impossível, curar determinadas doenças parecia impossível. Hoje, muitas dessas coisas são parte da vida comum. O que mudou? A consciência humana encontrou novas leis, novas formas de aplicar princípios antigos. Da mesma forma, aquilo que hoje parece fechado na sua vida pode se abrir quando você encontrar, dentro de si, a lei da crença aplicada. E é isso que você está fazendo agora, estudando, absorvendo, abrindo espaço para essa lei operar. Se algo dentro de você sussurra, talvez seja verdade, talvez eu ainda possa ver uma reviravolta, agarre esse sussurro com carinho. Não o afogue com cinismo. Não mate essa pequena faísca repetindo histórias de fracasso. Ao contrário, proteja-a, diga a si mesmo. Eu escolho nutrir essa esperança, porque esse sussurro é a voz do meu espírito lembrando quem eu sou em Deus. É essa faísca que, alimentada por mensagens como esta, pelas suas orações, pelas suas afirmações, se tornará fogo. E esse fogo é a fé viva, que transforma impossibilidades em testemunhos. Deixe nos comentários, se quiser reforçar esse compromisso, eu vou proteger a minha fé. Isso significa que você não vai mais entregar sua mente de bandeja a qualquer notícia, opinião ou medo que apareça. Significa que você vai ser mais seletivo com o que ouve, com o que vê, com o que repete. Significa que você vai tratar a sua crença como o tesouro que ela é, e não como algo descartável. Porque, no fim das contas, é nela que se decide o tipo de vida que você viverá. Em algum momento da sua caminhada, você provavelmente já se perguntou em silêncio: o que eu preciso fazer para, de verdade, ver uma virada na minha vida? O que falta para o impossível que eu tanto sonho finalmente acontecer? Joseph Murphy responderia com calma: falta você decidir, profundamente, em que vai acreditar daqui para frente. Não é uma decisão de um segundo, emocional e passageira, mas um posicionamento interior, firme e repetido, de que o poder divino em você é a fonte da sua vida, e não as circunstâncias externas. Tudo que você ouviu até aqui foi preparado para conduzir você a esse ponto. Perceber que as palavras desta mensagem são um convite a uma nova postura diante de Deus, de si mesmo e da realidade. Talvez, ao longo desta escuta, seus velhos pensamentos tenham tentado interromper. Isso é bonito, mas não é para mim. Comigo não funciona assim. Se fosse tão simples, minha vida já teria mudado. É compreensível. Velhas crenças se defendem como se fossem sua identidade. Elas têm medo de ser substituídas. Mas você não precisa lutar contra elas com raiva. Basta reconhecer: sim, essa ideia existe em mim, mas eu não vou mais alimentá-la. E então, suavemente, você coloca outra ideia no lugar. Eu creio que o mesmo Deus que fez o universo habita em mim como poder criador. Eu creio que posso viver algo novo. Esse gesto repetido, essa substituição consciente, é o coração do ensinamento de Murphy. Você não vence a escuridão lutando com ela, você vence acendendo a luz. E como se acende essa luz? Através do uso inteligente da sua mente. Oração científica, para Joseph Murphy, não era um ritual complicado.
Era a arte de dirigir o pensamento de forma precisa, em unidade com Deus. Em vez de orações cheias de medo, em que a pessoa súplica como quem fala com um Deus distante e talvez irado, ele ensinava a oração confiante, que assume: o Pai e eu somos um em consciência. A vida de Deus flui através de mim. Quando você ora assim, não é um mendigo batendo à porta do céu, é um filho conversando com a fonte, aceitando o que já lhe pertence por natureza espiritual. Na prática, isso significa que, diante de qualquer situação, você pode escolher um novo tipo de resposta interna. Em vez de pensar não tem jeito, você pode fechar os olhos e afirmar, com calma: há uma solução perfeita preparada pela mente divina. Eu aceito essa solução agora. Meu subconsciente responde à sabedoria infinita e me guia passo a passo. Em vez de dizer eu sou fraco, você afirma: o poder de Deus se aperfeiçoa em mim. Eu sou fortalecido interiormente. Em vez de olhar para a escassez e pensar acabou, você diz: a riqueza de Deus é inesgotável. Ideias criativas, portas de favor e oportunidades divinas se abrem para mim. Você não está fingindo que não existe um problema, está declarando que o problema não é maior do que a presença que habita em você. Essa é a diferença entre ilusão e fé. Ilusão nega o fato. Fé olha o fato, reconhece a dor, e ainda assim escolhe se ancorar em algo mais alto. É por isso que, para quem vive nessa dimensão, aquilo que os outros chamam de impossível torna-se apenas mais um campo onde Deus pode se manifestar. O impossível, na linguagem da fé, é apenas um cenário para o próximo testemunho. Pergunte a si mesmo, com sinceridade: você quer apenas ouvir mensagens bonitas e se emocionar por alguns minutos, ou quer transformar sua mente a ponto de olhar para trás, daqui a um tempo, e dizer: eu sou outra pessoa por dentro? Se sua resposta for a segunda, então o que você faz depois que este vídeo termina é tão importante quanto o que sentiu enquanto assistia. É depois, no cotidiano, que o verdadeiro trabalho acontece. No momento em que surge o velho pensamento negativo e você decide não concordar. Na hora em que o medo aperta o peito e você escolhe repetir uma verdade espiritual. Naquele instante em que a ansiedade quer governar sua noite. E você, mesmo tremendo, decide fazer uma oração de confiança antes de dormir. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Pense nisso com carinho. Talvez seja eu sou guiado por Deus. Talvez seja existe um caminho para mim. Talvez seja eu mereço viver em paz e abundância. Talvez seja eu posso ser curado por dentro. Não complique. Escolha uma frase simples, mas verdadeira, alinhada com o bem, com o amor, com a sabedoria. E faça dessa frase uma espécie de trilha sonora da sua mente. Repita ao acordar, repita ao andar pela casa, repita no trânsito, repita na fila. Não como uma superstição vazia, mas como quem reafirma, o tempo todo, a sua aliança com o poder divino. Tudo começa no pensamento. O mundo externo em que você vive é o eco das imagens que dominam sua mente. Joseph Murphy dizia: não lute contra o mundo, transforme sua consciência. Se você quer ver mudanças, não é atacando fatos que elas virão, mas modificando as causas internas. Quando você insiste em nutrir pensamentos de amor, de confiança, de generosidade, de gratidão, mesmo em dias difíceis, está semeando um futuro diferente. Talvez, no começo, você ainda colha frutos de plantios antigos, circunstâncias complicadas geradas por antigos medos e crenças. Não desanime. Continue semeando. O agricultor que planta uma nova espécie não desiste só porque ainda vê, no campo, plantas velhas. Ele sabe que a nova colheita virá no tempo certo. Então, quando esta mensagem terminar, você terá um poder nas mãos, na verdade, na mente. O que você fará com isso? Você pode seguir alimentando as mesmas histórias internas, ou pode usá-lo como ponto de virada. Pode dizer: a partir de hoje, eu me recuso a repetir frases que me amaldiçoam. A partir de hoje, eu trato minha mente como um altar, não como um depósito de lixo. A partir de hoje, minhas palavras serão, tanto quanto eu conseguir, canal de bênção e não de derrota. Essa decisão é espiritual. É uma escolha de aliança. Você deixa de ser cúmplice de pensamentos que te destroem e se torna aliado do Deus que quer te levantar. Veja como a própria promessa do título se cumpre de maneira profunda. Escute essa mensagem e algo impossível vai acontecer. O que é esse algo impossível? Para muitos, será olhar para dentro e perceber que estão, pela primeira vez em anos, acreditando de novo. Acreditando que podem recomeçar, que podem prosperar, que podem ser curados, que podem encontrar paz interior. De todas as mudanças, essa é a mais extraordinária,
porque é a raiz de todas as outras. Quando a crença muda, a vida inteira entra em processo de realinhamento. O que era impossível, perdoar alguém, abandonar um vício, sair de uma relação abusiva, quitar uma dívida pesada, recuperar a alegria, passa a ser, pouco a pouco, um novo capítulo aguardando sua participação. Perceba, a mensagem não faz mágica por você. Ela desperta, acende, orienta. Mas a escolha, diariamente, é sua. Você é quem decide se vai levantar, amanhã, como alguém que está à mercê do destino ou como alguém que caminha de mãos dadas com o infinito. Você decide se as notícias do mundo vão ditar o clima da sua alma ou se a voz de Deus em você terá a palavra final. Você decide se cada fracasso será interpretado como prova de que não nasceu para isso ou como treino, aprendizado, material de crescimento. Crença é escolha repetida. E escolhas repetidas formam destinos. Se neste momento você sente um chamado interior, uma vontade de dizer sim, eu quero viver uma fé viva, atenda a esse chamado. Feche os olhos por um instante, se puder, e faça, à sua maneira, uma oração simples. Deus, eu te entrego minha mente. Eu te entrego meus pensamentos, meus medos, minhas dúvidas. Eu peço que tua sabedoria me ajude a acreditar do jeito certo. Ensina-me a pensar em unidade contigo. Que o teu amor dissolva, em mim, toda a crença de limitação, de culpa, de fracasso. Eu me abro para que o impossível, aos olhos humanos, se torne possível pela tua graça. Amen. Você não precisa repetir essas palavras exatamente. Pode falar com suas próprias frases. O importante é a sinceridade do coração. A partir daqui, você pode tornar esta mensagem uma aliada diária. Pode ouvi-la de novo, especialmente antes de dormir, deixando que cada afirmação penetre um pouco mais fundo no seu subconsciente. Pode anotar as frases que mais tocaram o seu coração e espalhá-las pela casa, pelo trabalho, pelo celular, para que o seu campo mental esteja constantemente sendo lembrado da verdade. Pode escolher, todos os dias, uma pequena ação que represente sua nova crença, organizar um espaço da casa como símbolo de uma vida mais ordenada, dar um passo concreto em direção a um sonho que você considerava impossível, pedir ajuda onde antes sentia vergonha, estender o perdão a alguém, cuidar melhor do seu corpo. Pequenos gestos são pontes entre a fé e a realidade. Escreva nos comentários qual será esse primeiro gesto concreto que você vai dar à luz daquilo que ouviu aqui. Talvez seja vou começar a repetir uma afirmação de fé antes de dormir. Talvez vou organizar minhas finanças com honestidade e confiança. Talvez vou buscar ajuda terapêutica ou espiritual que venho adiando. Talvez vou parar de falar mal de mim mesmo. Quando você escreve, você se compromete. E esse compromisso ecoa não só na tela, mas no seu subconsciente. Ele registra: algo mudou. Um novo ciclo começou. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. Cada curtida e cada inscrição não são apenas números, são sinais visíveis de uma decisão interior. Você está escolhendo caminhar lado a lado com conteúdos que alimentam a sua fé, elevam a sua consciência e lembram, dia após dia, que o poder está dentro de você. Cada novo vídeo será um lembrete, um empurrãozinho suave, um chamado para que você não volte a dormir em velhas crenças. Lembre sempre, você e Deus, em parceria, são maioria absoluta diante de qualquer impossível. A mente que crê, unida à mente infinita, é o verdadeiro milagre. E, a partir de hoje, enquanto você continuar alimentando essa fé, você começará a reconhecer, nos detalhes da sua vida, sinais desse milagre em movimento. Talvez não seja com fogos de artifício, mas com pequenos impossíveis que vão se rendendo, um por um, ao poder silencioso da crença.